Vamos falar sobre o concurso nacional unificado. É o Enem dos concursos. Ângela Bispo, explica pra gente, quem ainda não começou a estudar, ainda dá tempo? Felipe, amigo, teoricamente vai ficar apertado, né? Mas se a pessoa ela realmente tem a vontade de fazer o concurso, eu acho que qualquer esforço vale muito a pena. É importante a gente destacar que a primeira edição foi ano passado, atraiu muitas pessoas. Eu, por exemplo, conheço algumas que tiveram êxito, viu? Já estão trabalhando em Brasília, passaram nesse concurso e a gente vai entender como deve ser, então, o concurso para esse ano, esse que é conhecido como o concurso dos concursos, né? O Enem dos concursos. A gente vai ter mais detalhes sobre esse concurso, conversando a partir de agora com o professor Vinícius Soares, que está aqui ao nosso lado. Professor, ano passado a procura foi grande, né? E o que atrai o concurseiro é o salário, é o quanto ele vai ganhar caso ele seja aprovado. É novamente um atrativo para a edição desse ano, mas ela chega com novidades, o concurso esse ano chega com novidades. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela recepção. Bom dia, Piauí. Bom dia a todos os telespectadores. Sim, os salários certamente são extremamente atrativos, mas esse ano o concurso veio com melhorias, veio com algumas novidades em relação ao ano anterior. Coisas que foram muito criticadas, por exemplo, a questão da aplicação da prova no mesmo dia. E esse ano os organizadores modificaram, inclusive a banca se modificou também. Esse ano a gente tem a banca organizadora, a FGV, e a aplicação ocorrerá em uma primeira etapa da prova objetiva e em uma segunda etapa com a prova discursiva. E claro, mesmo sendo prova discursiva para todos os blocos, há alguma diferença. Há uma diferença de aplicação para as provas de nível intermediário e para as provas de nível superior. Nos cargos de nível superior, nós temos uma prova discursiva direcionada a partir de 2 quesitos, cujos candidatos terão que resolver. E na prova intermediária haverá uma redação tradicional com o formato de 30 linhas na modalidade dissertativa argumentativa. Outra diferença interessante é que ano passado nós tínhamos um esquema de 8 blocos, esse ano nós tivemos um esquema de 9 blocos, de modo que 2 deles ficaram com a parte do grupo dos cargos intermediários, de nível intermediário. E ano passado, por outro lado, era apenas um bloco voltado para esse público. Nesse momento, as inscrições estão abertas para o concurso e é importante que o candidato ele fique atento a esse bloco. E quando a gente fala nesse bloco, nós estamos falando de disciplinas que estão ali reunidas no mesmo bloco, mas voltada para aquela área que o candidato está propenso a fazer o concurso? Exatamente. É não só um conjunto de disciplinas voltadas para aquela área, mas também um conjunto de cargos, uma vez que cada bloco desse condensa uma quantidade grande de cargos e de vagas. Então, o candidato, ao optar por um desses blocos, ele já opta imediatamente não só pelo assunto que vai ser cobrado na prova, mas também pelos cargos aos quais ele pretende concorrer. As inscrições elas devem seguir até quando? E já há uma previsão também da realização da primeira etapa, que serão as provas objetivas? Já sim. As inscrições vão até o dia 20 de julho, já estão abertas, começaram no dia 2. E há uma previsão de que a prova objetiva aconteça no dia 5 de outubro e a prova subjetiva, ou seja, a prova discursiva, aconteça no dia 7 de dezembro. Interessante esse ano que há uma lacuna entre a primeira e a segunda etapa, de modo que o candidato poderá se preparar para a primeira etapa e, caso seja aprovado, ele terá um tempo suficiente para se preparar para a parte discursiva da prova. E quando a gente fala dessa prova subjetiva, só vai passar para essa fase aquelas pessoas que atingiram a pontuação necessária ainda na prova objetiva, que vai acontecer alguns dias antes. Exatamente. Essa classificação para a segunda parte da prova vai depender do desempenho do candidato naquela primeira parte, que é a realização da prova objetiva. Isso vai ser definido de acordo com a nota de corte, ou seja, de acordo com o desempenho global dos candidatos. Alguma dica especial para esses candidatos? A gente sabe que esse concurso atrai gente de todos os níveis, né, de todas as áreas. Nesse momento, o que tem que ser levado em consideração quando ele estiver lá fazendo a inscrição para o concurso? Pronto, é importante que o candidato escolha uma área com a qual ele já tem uma identificação, seja por estudos pretéritos, seja por vocação mesmo. Por quê? Porque é um concurso muito abrangente e muitos candidatos, embora inscritos, não o levam com a dedicação e com o rigor que se deve ser levado um edital. Tem muita gente que já estava estudando para outro edital e acaba se inscrevendo para o CNU para fazer de qualquer forma. Logo, aquele candidato que tem o CNU, o Concurso Nacional Unificado, aquele concurso dos concurseiros, que é chamado de Enem dos concursos,
como o seu edital de cabeceira, ele tem uma chance muito maior de ser aprovado. Primeiro porque ele foca naquilo que ele vai estudar e segundo porque ele conta com uma concorrência normalmente pouco preparada para aquele certame específico. Muito obrigada, professor, pelas informações, pelas dicas. É isso aí. Então, para você que já está com a inscrição feita, né? A inscrição começou ontem. Boa sorte para você que está aí se preparando para fazer então a sua inscrição, nesse concurso. Juízo, faça aquela higiene mental, se realmente é isso que você quer. Escolha o bloco certo. Boa sorte, siga nos estudos e a gente espera que você atinja o seu objetivo. A gente agradece aqui a participação do professor Vinícius Soares, que trouxe então essas informações para a gente. Felipe. Obrigado, Ângela. A você e ao professor Vinícius pela participação.